Fala, gente, e aí? Estamos de volta aqui no nosso canal no YouTube com mais um tema sobre saúde para você e sempre recebendo pessoas ilustres aqui no nosso estúdio, né? No nosso canal Jornalista Ivan Pereira e também na Band FM. Eu estou recebendo mais uma vez aqui o meu amigo Pedro Correia, que é terapeuta naturólogo, que está aqui no estúdio com a gente mais uma vez para ajudar você a entender um pouco mais sobre os problemas de saúde que afetam a população, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Emagrecer. É fácil emagrecer, gente? Pergunto para você que está assistindo, nos ouvindo aí. É fácil emagrecer? Tá aí, permanecer magro. Ô Pedro, e aí, Pedro? Ivan, muito bom dia, ouvintes da Band FM. Olha, emagrecer já não é fácil, né, Pedro? Emagrecer é que nem fazer sucesso, aquelas músicas fazem sucesso. O difícil é permanecer na fama. Permanecer no sucesso, né? Isso, então, emagrecer e permanecer magro. Qual a causa da obesidade? Isso é uma pergunta que eu acho que todo mundo deveria se fazer. Por quê? Na clínica, o que a gente vê muito é o seguinte: a pessoa vem consultar, ele está acima do peso, ele fala assim, eu quero um remedinho para emagrecer. A frase sempre é. Mas não existe esse remedinho para emagrecer. Não existe uma fórmula mágica ali, Pedro? Porque a obesidade é diferente em cada indivíduo. Nós temos uma individualidade bioquímica. Sim. Tem um médico que diz assim, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, ninguém tem a digitar igual. Exato. Imagina, a individualidade de cada um. Então, a primeira coisa para saber como eu vou emagrecer e permanecer magro é identificar o que é que me faz ficar obeso. Então, quais são os fatores que fazem a pessoa ficar obesa? A coisa mais comum que todo mundo vê falar, a tireoide. Uma tireoide preguiçosa, uma tireoide lenta, faz com que você ganhe peso com facilidade. Isso é verdade. Porque a tireoide cuida do nosso metabolismo. E eu até vou dar um parecer aqui sobre remédios. Quem toma remédio de tireoide e tem uma dificuldade absurda de emagrecer. Isso já aconteceu na clínica comigo. E a gente só identificou depois da realização de um exame muito específico. O que acontece? Qual que é o remédio da tireoide? Em geral é o Puran T4. Puran é o tiroxolevoide. Mas a maioria toma Puran. Aí ele toma o T4, só que o hormônio T4, que é um dos hormônios tiroidianos, ele não emagrece. O T4 tem que virar T3. T3 é o hormônio biologicamente ativo da tireoide que faz o processo de emagrecimento. Sim. Só que se a pessoa está acima do peso, em geral, as pessoas acima do peso estão com o fígado gordo, fígado inflamado, esteatose hepática, tecnicamente falando. O que acontece? Ele toma o T4 tem que ser metabolizado em 2 órgãos, pelo rins e pelo fígado. O que acontece quando esse fígado é doente? O paciente toma T4, os exames laboratoriais dele melhoram, mas ele não perde peso. Aí, o T4 metabolizado pelo fígado vira T3 reverso. Olha aí. T3 reverso é o contrário do T3 normal. O T3 normal da tireoide emagrece. O T3 reverso é o hormônio da hibernação, é o hormônio que engorda. E aí, erradamente, a pessoa está tomando um remédio e está ganhando peso. E aí a gente costuma julgar o paciente. Fala assim, o paciente está mentindo, ele está comendo. Não, ele não está comendo. Realmente, o hormônio está sendo falso. Como que se identifica isso? Você vai fazer a clínica do paciente. O paciente está sensível ao frio, a unha dele continua quebradiça, o cabelo está caindo, ele não perde peso, ele ganha peso de uma forma inexplicável. Você solicita o exame de laboratório do T3 reverso. É um exame que vai no laboratório, coleta o sangue, o exame vai para fora, não é feito no estado, e vem o resultado. Vários pacientes tomando Puran T4 tem T3 reverso, que é o hormônio da hibernação. O único bicho que eu sei que hiberna é urso. Né, para não perder peso. E aí o paciente não consegue perder peso por causa do fígado gordo. Então ele precisa fazer, ou ele tem que tomar o T3 normal para ele conseguir emagrecer. Isso não tem em farmácias convencionais, só em farmácia de manipulação no Brasil. Ou ele tem que tratar o fígado, senão ele não consegue ter o emagrecimento dele. Então essa é a primeira causa, é o hipotireoidismo. A segunda causa mais comum, e é muito comum, é a resistência insulínica. O que é uma resistência insulínica? Eu tenho um avô diabético, eu tenho uma avó diabética, eu tenho algum familiar próximo diabético e eu venho no meu DNA, na minha genética, e ele herdou. Aí, esse paciente é aquele paciente que não come tanto carboidrato, mas quando ele come o carboidrato, a glicose sobe. O pâncreas percebe, aumenta a insulina e mantém o açúcar baixo. Aí ele mede a glicose está boa. Só que ele não mediu a insulina. A insulina dele é alta, insulina é um hormônio anabolizante, engorda. Nós falamos anteriormente ali com o Wellington, sobre o rapaz que tomou hipercalórico para ganhar peso, né, que era magrinho, mas não ganhou, só ficou a bochecha inchada. Isso. Esse é o paciente que produz pouca insulina. Ele vai comprar o que é um hipercalórico? Hipercalórico é um açúcar.
É um maltodextrina, é um tipo de açúcar que você toma em quantidade grande para aumentar a insulina para você ganhar peso. Mas esse é para o magrinho. Para a pessoa que tem resistência insulínica, se ele tomar um trem desse, ele engorda disparadamente. Então, a segunda causa para ganho de peso é a resistência insulínica. Por isso que não existe um remédio específico para emagrecimento. Um exemplo. Eu vou voltar um pouquinho atrás aqui. A pessoa vai lá tomar uma semaglutida, uma Ozempic, uma injeção de emagrecer. Ozempic, Victoza, liraglutida, que são injeções de emagrecimento. Mas, na verdade, elas não emagrecem nada. Você aplica a Ozempic ou a Victoza, elas vão liberar uma substância chamada GLP-1. A GLP-1 vai no cérebro e causa saciedade. Não sinto fome. Tá. Essa pessoa não sente fome, mas a tireoide dele não funciona, o metabolismo dele não funciona. Ele não vai perder peso. Agora, se ele usa a Victoza, a Ozempic, e ele tem uma tireoide boa, ele passa o maior tempo sem comer, a tireoide acelera o metabolismo, ele perde peso, ele baixa a resistência insulínica porque ele come menos, e aí ele consegue perder peso. Por isso que tem que identificar qual a verdadeira causa de obesidade daquele indivíduo. Por isso que quando você identifica, você consegue emagrecer a pessoa e manter ele magro sempre, porque ele sabe a causa do problema. Ele tem que entender isso mais que a gente. Mais do que nós, profissional. Porque se ele identifica a causa, ele fala, bom, eu sei que se eu comer carboidrato demais, minha genética aumenta a minha insulina a insulina é um hormônio lipogênico, se liga ao tecido adiposo, me engorda. Então eu tenho que comer pouco carboidrato. Por isso que a dieta é individual para cada um. Para aquele indivíduo da resistência insulínica, a quantidade de carboidrato dele é menor. Para aquele paciente que tem lá hipotiroidismo, você tem que ter uma dieta que tenha suplementos que contêm iodo, que contêm tirosina. Tirosina é um aminoácido que ajuda na formação do hormônio tiroidiano, que acelera o metabolismo do fígado, né? Então você vai adaptar para aquela dieta para cada um. Ô Pedro, para cada caso existe uma explicação. Por exemplo, é uma pessoa que está um pouco acima do peso e uma pessoa que está com o dobro do peso, por exemplo. As informações são as mesmas. Ele precisa tentar entender o que está acontecendo. Não, nem todos. Por exemplo, aqui nós estamos falando de casos de pessoas que têm realmente muita dificuldade de perder peso. Mas tem aquele que está sobrepeso. Mas é porque ele tem uma ingestão calórica muito grande e um gasto calórico muito pequeno, né? Aí ele come em excesso mesmo. Aí um exemplo, a Ozempic para ele vai funcionar bem. Né, vai ajudar. Na verdade, a mudança de hábito já resolve. Ele não precisa de remédio, não precisa de nada. Ele fez a mudança de hábito, gastou mais caloria. Como é que eu gasto mais caloria? Eu vou fazer caminhada, fazer exercício aeróbico, praticar academia, um esporte, isso. Né? Vai fazer beach tênis, queimar caloria, gente. Exatamente. Né? Esse come bastante, ganha um pouquinho de peso, mas ele queima automaticamente. Sim, ele faz uma mudança de hábito, rapidamente ele já emagrece. Então tá tudo nele está funcionando, não tem nenhuma alteração hormonal, não tem nenhuma alteração tiroidiana ou uma alteração da microbiota do intestino. O intestino doente, uma disbiose intestinal, causa obesidade. Então, se ele não tem nenhuma alteração, é excesso de caloria. Eu fiz a mudança de hábito, resolveu o problema. Agora, aquele que está com o dobro do peso, por exemplo, sofre, né, Pedro, para emagrecer. Isso, porque às vezes ele tem um problema lá e não identificou. Eu falei aqui das injeções, que está na moda agora. Mas, exemplo, existe uma medicação chamada sibutramina, muito conhecida. Já foi tirada do mercado 2 vezes pela Anvisa e voltou para o mercado por uma lei aprovada pelo Senado. Eu acho que até é errado, mas não estou aqui não é eu que tenho que decidir isso, porque é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais. É a pílula de emagrecimento. Não é. Por quê? Aquilo você toma, acelera o seu sistema nervoso, dá sudorese, dá palpitação. Pacientes infartaram, histórico, por isso que o medicamento foi tirado de linha e voltou. Infartaram por uso dessa medicação, por quê? Eu estou tomando uma pílula que não é para a minha causa da minha obesidade. Eu tenho que descobrir a causa. Então, pode ser hipotiroidismo, pode ser resistência insulínica. Existe uma coisa chamada resistência à leptina. A leptina é o seguinte, você senta na mesa, está na churrascaria comendo, está vindo a carne, está comendo, está vindo... Daqui a pouco, quando você vai comendo, o corpo vai liberando da gordurinha um hormônio chamado leptina. Ele vai lá no cérebro e fala assim pro cérebro, tá enchendo. Puf, chega uma hora o cérebro satura de leptina e fala assim, chega, você empurra o prato, não quero mais. Só que alguns indivíduos, eles desenvolvem resistência a esse hormônio. Se eu produzir leptina em excesso, o cérebro bloqueia. Não quero saber não. O cérebro, manda em tudo. Então a leptina vai lá e não consegue avisar o cérebro que é para parar de comer. Então se eu tenho resistência à leptina, eu continuo comendo. Mesmo de barriga cheia.
é a compulsão alimentar. O cérebro é uma coisa, é uma máquina impressionante, né, Pedro? Porque às vezes você vai a um restaurante, por exemplo, sem muita fome ali, e quando você chega na porta do restaurante, aquela fome aperta. É uma coisa impressionante. É sensorial, né? Você vê, você sente o cheiro. Olha que interessante, tem restaurante que está escrito assim, água na boca. Sim. Olha só. Por que água na boca? Quase um nome científico. Por quê? Quando você sente o cheiro da comida, o cérebro imediatamente libera a saliva, porque a saliva tem uma enzima chamada amilase. Essa enzima amilase ajuda a digerir o carboidrato. Então, por isso que a gente tem que mastigar bem. Para quebrar o alimento, a saliva tem uma enzima que ajuda na digestão. Então, olha que interessante. O cérebro sentiu o cheiro da comida, ele fala, libera a saliva porque vem comida. Então, ele sabe que está vindo a comida ali. Perfeito. Então, nós temos resistência nós temos o hipotireoidismo, resistência à insulina, resistência à leptina. O estresse é um hormônio que causa obesidade. Quem tem níveis de cortisol alto, que é o hormônio do estresse, por longos períodos, ganha peso. Olha aí. É bem comum isso ocorrer. Mas algumas pessoas, ao contrário, por estresse muito longo, cortisol baixo. Mas pessoas que mantêm o cortisol alto o tempo todo, o cortisol se liga ao tecido adiposo e estimula o crescimento dele, ou seja, a pessoa engorda. E na mulher, coitada, as mulheres sempre sofrem mais hipotireoidismo, muito mais que o homem, sofrem resistência à insulina e sofrem a predominância estrogênica, que nós falamos no vídeo anterior. A predominância estrogênica, quando a mulher predomina estrogênio, ainda dela ter distúrbios menstruais, cólicas, TPM, mama dolorida, o estrogênio é um hormônio que engorda, aumenta a gordura no quadril, no abdômen e nas coxas, ou seja, nas pernas, fazendo que aquele quadril fique maior, com maior tecido de gordura, aí vem a celulite, né, e outros problemas ali. Bom, e para você que está nos assistindo e nos ouvindo e está sofrendo aí com o problema de engordar, está engordando muito, tem gente que fala assim, eu bebo água e engordo. Então, se você está com esse problema, gente, entendeu o vídeo, as explicações até aqui, procure a clínica Pedro Correia, aliás, a clínica Andrade Correia. Exatamente. Que, além do Pedro, tem a esposa do Pedro também que é nutricionista clínica e esportiva. Para quem quer ter mais qualidade de vida, perder peso na clínica, e para quem é esportivo, quer ter massa muscular, hipertrofia, academia, ela atua também nessa área. O telefone está na tela, 99909-5693, DDD 66 para quem está fora de nossa região aqui. Corretamente, Ivan. Pedro, até a próxima. Obrigado, Ivan. Grande abraço a todos.